Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para quem está acordando, boa tarde, boa noite. Pessoal, é o seguinte, eu quero tratar de um assunto que eu não costumo falar, não é o foco da minha pregação, porém é um assunto bíblico. Vou citar um exemplo. O apóstolo Paulo, ele não costumava fazer batismo, ele não foi chamado para batizar, porém ele chegou a realizar alguns batismos. Ou seja, mesmo não sendo o foco dele, ele teve que realizar batismo porque é algo bíblico. Quem teve foco em batismo foi João Batista. Ou seja, o meu foco não é falar sobre dízimo, sobre oferta. Porém, é um assunto bíblico. Em alguns momentos eu terei que falar. E chegou esse momento de eu falar aqui nesse canal, né? Já devo ter falado bem poucas vezes, mas esse aqui é um áudio, né? Um podcast focado nisso, né? Então chegou esse momento. Pessoal, dízimo, oferta, lei da semeadura, deixando claro que eu não sou a favor da teologia da prosperidade. Tá? Da forma que é ensinada, não sou. Tá? Mas é um assunto bíblico, a questão de dízimo e oferta. E o que a Bíblia... Primeiro eu vou dizer o que a Bíblia diz. Vamos lá, Antigo Testamento? Dízimo e oferta. Qual era a função? Não adianta citar somente Malaquias, porque não é só Malaquias que fala de dízimo e oferta. Existem outras passagens. E você analisando no geral, a ordenança que Deus deu é o seguinte. É um sistema que Deus estabeleceu para que todo o corpo de Cristo... mas naquela época não... Calma. É o corpo de Cristo. Mesmo que naquela época, novamente, Jesus não estava ali fisicamente no Antigo Testamento, né? Mas para que todas as pessoas fossem beneficiadas, principalmente os que dedicam a maior parte do tempo ao serviço da obra. Porque o sacerdote, o levita, os porteiros, músicos, cantores, eles tinham muito parte do tempo dedicado a estar ali no templo. Então eles não tinham tempo para ser carpinteiro ou alguma outra profissão daquela época, né? E obviamente tem também os órfãos, viúvas e necessitados, que são pessoas que passam necessidade e elas também têm benefício dos recursos do dízimo da oferta. Ou seja, essa é a função, é o que a Bíblia diz. Inclusive a igreja primitiva, eles ajudavam uns aos outros, tá? Ajudavam-se uns aos outros, principalmente aqueles que não tinham condição, que eram viúvas, órfãos, pobres. E os apóstolos, como se dedicavam parte do tempo para a oração, o jejum, oração em língua, eles tinham aquela comunhão com Deus, aquelas missões de ir para vários cantos pregar, então, obviamente, para eles também. E, obviamente, o templo, né, o local, a casa onde estava se reunindo, no Antigo Testamento, no caso, o templo, manutenção e tal, né? Então, assim, essa é a função bíblica. Porém, o que as igrejas têm feito? Obviamente, não todas, quer dizer, é difícil citar alguma que cumpra tudo isso, né? Mas o que as igrejas têm feito? Têm omitido, deixado de cumprir várias ordenanças e cumprindo apenas algumas, como pegar o dízimo oferta e ser usado apenas para o sacerdote e para o templo e para alguns cantores e músicos, se for famoso. Se tiver agenda, se for famoso, porque se não for, os da própria casa não recebem. Para receber, você tem que chegar e se humilhar, você tem que pedir uma ajuda, sendo que é uma questão muito clara na Bíblia, né? Quer dizer, eu sei que tem igreja que não tem condição de estar pagando, dando ali, sei lá, R$100, 200, 500 conto, um salário para todos os músicos, cantores, né, obreiros, né? No caso, porque os levitas, eles cuidavam dos utensílios do templo. Hoje, os levitas, eles são os obreiros e músicos, porque os músicos cuidam dos instrumentos, os obreiros têm que zelar também pelo templo. E tem a categoria de músico, que obviamente são músicos, a categoria de cantores, que são cantores, né? E, infelizmente, por exemplo, tem igrejas que elas pagam sim os seus músicos, obreiros, são igrejas grandes, e tem até igrejas grandes que não pagam, tá? Também tem. Elas simplesmente são, né, malandras, né? Né, você está recebendo para amor, você é voluntário, tal. E quem ganha, quem recebe é o pastor, o templo e os pregadores e cantores famosos. Ou seja, uma igreja dessa não tem meu respeito, não tem. Agora, as igrejas que não têm condição, aí sim, tem igreja que realmente não tem condição. Tem pastores que eles têm que trabalhar
Eles não conseguem viver somente do recurso do dízimo da oferta e passa dificuldade para pagar o templo, conta de luz, tem que comprar copo de cartão, papel higiênico, né, conta de água, né? Mas muitas igrejas, elas têm condição não de pagar um salário mínimo, mas de trazer uma ajuda assim, mensalmente ali para os músicos, principalmente aqueles que estão desempregados. Por exemplo, eu sou considerado desempregado. Diante de Deus não, porque eu prego o evangelho, eu sou músico, é uma profissão. Recentemente, de novembro até uma parte desse mês, eu estava trabalhando oficialmente com a música, dando aula, ganhando dinheiro com isso. Eu dependia da quantidade de alunos e de turmas. Então eu cheguei a tirar a perto de R$ 400. No começo não, no começo foi 75 por mês, depois foi aumentando, né? Porém, eu me desvinculei da empresa, né? Por motivos de discordância e tal, né? Coisa pessoal, né? Mas mesmo que eu tivesse ainda nessa empresa, a igreja onde eu congrego, se ela tem condição, julgo eu que tem, tá? Ela tem obrigação bíblica, obrigação moral de me ajudar financeiramente. Mesmo que eu tivesse ali, mesmo que eu tivesse até ganhando um salário mínimo, tá? Porque simplesmente eu estou dedicando o meu serviço de tirar a música, de ensaiar, de, né, cara, quanto estresse tem no Ministério de Louvor e tal, e é bíblico, é um direito meu. Obviamente, se eu tivesse ganhando um bom valor mensalmente, tô tirando, vamos dizer, tô tirando 2, 3, sei lá, 5 mil. Eu acho que eu posso abrir mão desse direito para esse recurso ser usado para outras pessoas, não é verdade? Porque a pessoa que tira 10 mil por mês, mano, calma aí, é melhor honrar outra pessoa que está precisando mais que eu. Porém, esse argumento muitas vezes é usado como desculpa para não ajudar. Fábio já tem dinheiro dele, Fábio tem a família dele que sustenta ele. Deixando claro que eu não ganho mesada, tá? Então, tipo assim, não vamos ajudar Fábio, não. Vamos ajudar as pessoas que estão passando necessidade. É um argumento que é usado como desculpa para não ajudar, para não honrar o músico, para não honrar o que a Bíblia diz também para honrar, tá? Aqui onde eu congrego, eu sei que aqui a igreja ajuda algumas pessoas, alguns familiares e tal, tem projetos, tem a questão do quilo do alimento, tá? Só que esse argumento, puxa, eu não vou estar tirando dinheiro de ninguém, porque se for assim, então quer dizer que o pregador de domingo, né, o cantor famoso que foi chamado, inclusive o próprio pastor, então tá tirando dinheiro dos pobres. Afinal, tem pessoas que precisam mais que ele. Então, tipo assim, esse argumento é um argumento que ele parece correto, mas ele sendo usado de forma errada, não é um argumento sábio. Porque sempre tem alguém precisando mais do que a gente. Essa que é a realidade. Inclusive, quando aquela mulher derramou o vaso, né, de perfume ali em Jesus, Judas reclamou. Poderia dar aos pobres. Só que a Bíblia deixa claro que Judas ele roubava os dízimos e as ofertas. Judas não falou aquilo com pena, pensando nos pobres. E mesmo se fosse, Jesus ele deixou claro: os pobres você tem a todo momento, amém? Vocês só tem agora. Então aquela mulher estava honrando Jesus, prestando um ato de honra. Não era simplesmente uma questão, Jesus está necessitado, precisa de dinheiro. Obviamente ele não foi dinheiro, foi um perfume que era caríssimo aquilo ali, né? Mas foi um ato de honra. Então não é somente uma questão da pessoa estar precisando, não. Fábio precisa de dinheiro. Não, não é só uma questão disso. É uma questão de honrar. Você está ali servindo, você passou tanto tempo na vida aprendendo, tendo trabalho para conseguir desenvolver a técnica do instrumento, melhorar o instrumento sonoramente, timbre, sei lá o que, né? É todo um esforço que você junta durante anos, né? De treino, de aperfeiçoamento, de dedicação à obra, e essa pessoa, ela não tem direito, ela não pode ser honrada mensalmente com um valor, ainda que mínimo, já que a igreja não tem condição de pagar um valor mais alto. Você está entendendo? Então aqui eu estou falando bastante de mim, porque, né, eu sei da minha situação, mas obviamente eu deixei claro aqui. A Bíblia diz para também, parte do dízimo da oferta é revestido para os cantores, que hoje o pessoal chama, ministro, não deixa de ser ministro, né? Mas cantores, ministros, porteiros, órfãos, viúvos, ou seja, para todo o corpo de Cristo.
Então, pessoal, essa é a ordenança clara que está na Bíblia. E muitas pessoas não cumprem. E quem deve cumprir isso é a liderança, é o sacerdote, é o pastor. E muitos não tomam essa decisão. Pego ali o seu, sei lá, dependendo da igreja, vai pegar. Chegou meus ouvidos, tem igreja aí que o pastor é 40 mil por mês, e ainda não satisfeito, roubou. Tipo assim, porque o legalizado ali era ele tirar 40 mil. Ele foi além disso. Ele foi e desviou dinheiro. Já é um absurdo. Puxa, o pastor que tirar 40 mil por mês é um extremamente absurdo. Eu não sei se a igreja for milionária. Sei. Aí sim, pô, o que vai ser 40 mil? Né? Mas é um absurdo, cara. É um absurdo. E ainda assim, não satisfeito, foi e desviou dinheiro. Tá? E tem igreja, né, que o pastor vai tirar menos. Vai tirar, sei lá, 10 mil, 5 mil, 3 mil. E tá correto ele tirar... Obviamente, o que eu considero um valor justo, na minha opinião? Na região onde eu moro, na situação atual, 2024 e tal, vai depender da quantidade de filho que ele tem, de filha, né? Se ele tem esposa, se não tem, né? Vai depender se ele tem veículo, né? Carro, moto ou não, tudo depende. Mas, né, dependendo da situação, um valor justo mensalmente é 10 mil reais para ele viver bem, poder passear, poder comprar o que quer, não somente para viver, para pagar a conta. Né? Dependendo da situação, o valor justo é 10 mil reais. Ou mais ou menos. Né? Isso varia. Então eu não sou contra o pastor tirar um salário, sei lá quantos mil. Eu sou contra ele fazer isso e omitir as outras ordenanças bíblicas. Entendeu? O músico é só voluntário. Cantor é só voluntário. Porteiro é só voluntário. Ah, mas se for o cantor pregador, a gente paga. Se for o músico famosinho, a gente paga. Tá entendendo? É isso que eu sou contra. E que a Bíblia é contra, obviamente. Né? Que a gente tem que pensar de acordo com a mente de Cristo. Se a Bíblia diz isso, então eu também digo isso. Né? Tal pai, tal filho. Tem que ser assim. Né? E agora sobre a questão... Aí as pessoas que não congregam, como que ficam? Os destemplados, que eu não chamo desigrejados, apesar que tem pessoas que realmente são desigrejados. Que vivem falando mal, criticam a Santa Ceia, criticam... Inclusive tem se espalhado na internet, né? Pessoas falando que a Trindade não é algo bíblico. Existe a Trindade bíblica, que Deus é um, e na sua onipresença se manifesta em três, nos 7 Espíritos de Deus, porque o Pai é Espírito, o Filho é a verdade, só existe uma verdade. Então, você analisando todo o contexto bíblico, você chega à conclusão que os três são um. Jesus tolerou ter perdão caso blasfemasse contra ele, mas não contra o Espírito Santo. Aí, então quer dizer que... Por que o Pai... Não, Jesus não citou que tem perdão para quem escarnecer contra o Pai. Sabe por quê? Porque o Pai é Espírito. Entendeu? Mas Jesus também expressou que Jesus estava em carne. Aí quando Jesus é glorificado, a coisa muda. Ele já não tem a fraqueza da carne. Ele já não... Entendeu? Então nunca foi... Hoje, quem blasfemar contra Jesus tem perdão. É a mesma coisa blasfemar contra o Espírito Santo contra o Pai. Não tem perdão. Eu sei que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a pessoa que faz deliberadamente, tem consciência que Deus é Deus, né? Tem consciência da palavra de Deus, e a pessoa faz isso deliberadamente, acho que talvez até quem não tem consciência, né, cara? Porque Deus não se deixa escarnecer. Isso tá antes, se eu não me engano, acho que tá no Novo Testamento, mas isso também acontecia no Antigo Testamento. Deus nunca deixou se escarnecer. Ou seja, é algo que não tem perdão. Ou seja, a Trindade é uma doutrina bíblica, sendo que não são 3 seres diferentes. São 3 deuses, né? Que o pessoal gosta de jogar essa para falar mal da Trindade. Eles falam que são 3. São 3 deuses, mas Deus diz que é um. Mas é um. Só que é onipresente. E por ser onipresente, ele se manifesta em 3. Inclusive nos 7 Espíritos de Deus. Aí eu tava falando de dízimo oferta. Já entrou esse assunto aqui. Entendeu? Então é assim, mano. É assim. E vai ficar assim mesmo. Fica como aprendizado, tá? Então tem pessoas na internet que não congregam e estão se enveredando nessas heresias de falar que não existe Trindade, de falar que não existe Santa Ceia, né? Então tem canal que eu sigo, entendeu? Que nega a Trindade, que nega a Santa Ceia, porém
ensina outros ensinamentos bons, como combater a nova era. Porém, é só isso que eu consigo aproveitar desse canal. É um canal que eu não posso chegar e recomendar para alguém, porque senão a pessoa vai lá, vai aprender uma heresia aqui que tá, né, a pessoa vai começar a crer que não existe, que Deus não se manifesta em três. Aí fica uma confusão na vida da pessoa. Ah, então quer dizer que o Espírito Santo não é Deus, quer dizer que o Filho não é Deus. Tem gente que ensina isso, que o Filho não é Deus, que o Filho é só o Filho, né? Então, pessoal, voltando ao assunto, né? Então, sobre os desigrejados ou destemplados, né, que tem uma diferença, né? Qual é a recomendação? Já que eles não vão pegar o dízimo e a oferta e entregar no templo. A Bíblia é muito clara. O templo é um local para que seja entregue isso, para que as pessoas sejam ajudadas. Se você não vai entregar no templo, então você entregue diretamente às pessoas que precisem. É simples assim. Ou seja, tem pessoas, por exemplo, o que você pode fazer? Ofertar, trazer o dízimo no meu canal. Ou em outras pessoas, vizinhos. Você tem vizinho que está passando necessidade. Ah, você tem algum inimigo? Jesus falou, amai o vosso inimigo. Seu inimigo está precisando de dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar aluguel, sei lá, comprar gás. Então você vai pegar parte do seu dinheiro e vai comprar ou entregar para seu vizinho que é seu inimigo. Sei lá, mano. Parente, conhecido, desconhecido, né? Você tem que ajudar. Obviamente você não vai deixar de honrar aqueles que pregam o evangelho. No caso, eu prego o evangelho. Então você também não pode usar isso como desculpa. Não vou ajudar ele não. Vou ajudar só o pessoal aqui desconhecido. Né? Não é uma obrigação. Se você segue meu canal e você não é abençoado por esse canal, você não acompanha, só segue. Tá. Quer dizer, mano, não é você que vai decidir, não sou eu que vou decidir, sinceramente, mano. Isso vai de cada um, a Bíblia diz que cada um contribui segundo o seu coração. Eu não tô brigando a ninguém. Porém, a mulher honrou Jesus. Ela pegou o vaso de alabastro, né? E derramou aquele perfume caro sobre Jesus. Ela não poderia ter vendido isso, como Judas falou, e ter dado aos pobres? Poderia. Ou seja, eu não sou Jesus, tá? Não estou me comparando a Jesus. Porém, Jesus prega o evangelho. Eu prego o evangelho. Eu tenho um canal aqui no YouTube. Não é só no YouTube. Eu evangelizo nas redes sociais. Pessoalmente, evangelizei algumas vezes. Confesso que eu não sou muito de evangelizar pessoalmente, tá? Mas na internet, várias vezes. Quantas vezes eu evangelizei, tive retaliações, tá? Ou seja, é justo, é lícito, é um ato de honra você honrar aquele que está pregando o evangelho, ainda mais eu, que, como vocês sabem, expliquei minha situação, que sou músico, ganho pouco, inclusive estou, vamos dizer, desempregado diante da sociedade. Então, é um ato de honra. Gostaria muito que vocês, quem tiver condição, segundo o seu coração ou segundo Deus pediu para vocês ofertassem na minha vida, que tem a chave Pix aí, tá? Mas como eu falei, não é somente na minha vida. Vocês podem, não é um compromisso, a todo mês eu tenho que ofertar na vida do Fábio. Não, você pode simplesmente, esse mês você oferta na minha vida, outro mês você oferta na vida de alguém. E não precisa ser por mês, pode ser por dia, por semana. Ah, não tenho condição por mês, sei lá, eu vou ficar sem pagar aluguel. Então, pague seu aluguel. Eu não quero de forma alguma que alguém faça, faça um ato de fé. Deixe de pagar seu aluguel para me dar dinheiro que Deus vai fazer um milagre. Não, não faça isso de forma alguma. Não, só se Deus mandar. Se Deus não mandar, não faça. Não vai na cabeça dos outros, não. Ato de fé, tem que sacrificar. Esses papos aí que o pessoal fica usando para tirar dinheiro do povo. Aí o povo fica aí pobre, sem pagar aluguel, passando necessidade. Aí usa o versículo, porque Deus proverá. Fica, né? Não, aqui não tem esse papo de enganação, não. Se for para você passar necessidade, não faça isso de forma alguma, tá? Então, pessoal, estou sendo bastante claro sobre essa questão de dízimo, oferta, lei da semeadura, né? E Deus espera que as pessoas venham socorrer a obra dele, tanto que é aqueles que ensinam a palavra, tanto os músicos, quanto inclusive os necessitados. Obviamente eu estou na condição de necessitado, não igual a maioria, graças a Deus, né? Mas sobre aqueles necessitados que passam realmente necessidade. Graças a Deus eu não passo necessidade, aquela coisa extrema, aquela pobreza. Mas tem pessoas que estão em situações que elas precisam muito da nossa ajuda, entendeu? Então, pessoal, é isso aí.